esse... Não existe o problema de que, eventualmente, vocês trabalhem com várias plantas. Não, de forma nenhuma. Mas, pelo menos, com uma das plantas que estão no edital, é importante que vocês trabalhem, que a organização trabalhe. E com relação à questão da comercialização, nesse edital do perfil 1, necessariamente, a organização precisa ter um processo de comercialização formal. E de que forma seria isso? Com quem que pode ser essa comercialização formal? Com a indústria, né, do setor de cosméticos, de processamento, de insumos farmacêuticos ou não farmacêuticos, com a indústria alimentícia, ou quando é para exportação. Então, nesse caso, a gente já... É importante reforçar também que, eventualmente, uma organização que trabalhe com a unha de gato, acho que nem sei se é utilizada a unha de gato no cosméticos, eu acho que não, mas eventualmente que ele trabalhe com algum copaíba, e essa copaíba é comercializada junto com uma indústria de cosméticos, uma empresa de cosméticos, pode ser a Natura, L'Occitane, não existe problema. Por quê? Porque se entende que se eles estão trabalhando com aquela espécie, né? E hoje eles comercializam junto com a indústria de cosméticos, existe essa possibilidade no futuro de fazer essa transição para uma indústria de insumos ou uma indústria de fitoterápicos. Então, existe essa situação. E, no caso, o público-alvo são organizações sociais, né? Que podem ser associações, cooperativas ou outras organizações de produtores que cultivam, extraem e comercializam plantas medicinais ou seus derivados na Mata Atlântica. Então, esse seria o público-alvo do projeto. Com relação aos critérios de elegibilidade, existe uma relação de alguns critérios que eu vou falar agora, que eles fazem parte do que a gente chama de habilitação da organização. Então, para a organização ir para a fase 2, necessariamente ela tem que cumprir esses critérios, que seriam, primeiro, estar localizado no bioma da Mata Atlântica, no caso, né? Só reforçando que o edital, esse edital está acontecendo simultaneamente nos biomas da Caatinga e da Amazônia. Então, ele precisa estar, nesse caso, na Mata Atlântica, ter processos produtivos e atividades comerciais relacionadas a, pelo menos, uma das plantas medicinais que estão no anexo A, conforme eu mencionei anteriormente, ter o CNPJ em situação regular. E esse outro item é bem importante, que a organização ela seja constituída por beneficiários diretos do projeto, né? Povos indígenas, povos ou comunidades tradicionais e agricultores familiares. Não são aceitas propostas submetidas em nome de instituições que não têm os beneficiários como parte da sua composição. Eu vou simplificar isso para tentar ser um pouco mais clara. Existe uma determinada associação que ela trabalha com licuri, certo? E ela adquire o licuri de extrativistas, mas esses extrativistas não fazem parte da organização ou da associação. Então, nesse caso, essa associação ela não pode participar. Por quê? Porque para ela participar, ela necessariamente teria que ter esses extrativistas do licuri dentro do seu grupo de associados. Pode submeter todos os documentos, né? Precisa submeter todos os documentos, que são os documentos obrigatórios, que a gente vai falar mais tarde. E uma outra questão é que precisa submeter somente, no âmbito do presente edital, somente uma proposta por organização. Então, eu não posso enviar, exemplo, eu estou a minha organização, ela trabalha com o Cipopucá e a Poaia, e ela gostaria de mandar 2 propostas. Não. Mesmo que ela trabalhe com mais de uma espécie, ela tem que inserir todo esse conjunto de espécies dentro de uma única proposta. O perfil 2, então, esses seriam
a seleção das 3 organizações que fazem parte do perfil 1. O perfil 2, o propósito é selecionar uma organização da Mata Atlântica também, que trabalhe com povos indígenas, povos e comunidades tradicionais ou agricultores familiares. E, nesse caso, eles atuam na produção, né, o beneficiamento ou a comercialização das plantas medicinais, ou também produtos derivados, sejam remédios caseiros, as tinturas, xaropes, a questão das pomadas, as garrafadas, etc. E qual que é a diferença desse edital e do anterior? Nesse edital, não existe obrigatoriedade que ocorra a comercialização dos produtos, seja planta medicinal ou sejam os seus derivados. Então, eu vou tentar exemplificar um pouquinho as 2 situações que a gente entende que serão as mais comuns dentro desse perfil 2. Eu tenho uma organização que está iniciando o processo de cultivo com o guaco, por exemplo. Ela está começando o processo de cultivo com o guaco, ela ainda não comercializa, mas ela tem um grupo grande de produtores que estão interessados. Mas eles ainda não estão comercializando porque eles estão no começo do processo, ou com outro cultivo qualquer, ou extrativismo. Então, nesse caso, essa organização, dentro do perfil B, do perfil 2, ela pode participar. Uma outra situação também bem comum seria aquela situação onde nós temos as farmácias comunitárias, que elas produzem xaropes, garrafadas, pomadas, etc., mas elas muitas vezes não comercializam, ou às vezes comercializam, trabalham com esses medicamentos na forma de doação, por meio da prescrição, ou não, né? Então, nesse caso, também se enquadrariam essas organizações. Então, nesse caso, o público seriam as organizações sociais e de direito privado, né, como as organizações, as associações, as cooperativas, mas também as farmácias comunitárias e o horto medicinal. Ou também grupos de mulheres. Os grupos de mulheres também podem participar, é bem comum esse tipo de organização junto aos grupos de mulheres. Então, como a gente falou, não tem obrigatoriedade de que ocorra a comercialização dos produtos. Com relação aos critérios de elegibilidade, são basicamente os mesmos que a gente falou anteriormente. Está no bioma da Mata Atlântica, trabalhar com uma ou mais espécies do anexo A, ter o CNPJ em situação regular, né? Ser constituída pelos beneficiários, a organização ser constituída pelos beneficiários, enviar os documentos e enviar somente uma proposta de projeto. Falando um pouquinho do período de inscrição. O período de inscrição, e é isso que a gente tem reforçado muito, ele irá somente até o dia 28 de agosto. Não existe possibilidade, né? Já foi muito discutido, a gente sabe que é um período só de 3 semanas, mas não vai existir possibilidade de prorrogação desse edital. Então, por isso, a gente pede atenção com relação a isso, ao envio das propostas, né, nesse período. O período de consulta, ele vai até o dia 22 de agosto. O limite do envio dos projetos é até o dia 28, como a gente mencionou, e a proposta de publicação do resultado é no dia 5 de setembro. Logo depois disso, em torno de 2 semanas depois da publicação do resultado, os selecionados terão uma reunião onde irão pelo menos 2 representantes das organizações selecionadas, de todos os biomas, né, junto com as organizações da sociedade civil que estão trabalhando no edital, né, no caso Humana, Agenda e SOS Amazônia, vão ter uma reunião em Brasília, junto com toda a equipe do PNUD e do Ministério do Meio Ambiente, vamos dizer assim, vai marcar o início, né? Agora, algumas informações gerais com relação ao projeto. Primeiro, ele tem um período de duração de 24 meses, né? Ele está previsto para ser finalizado em dezembro de 2024.
Os valores disponíveis para subvenção, que serão os recursos não reembolsáveis, serão de até R$ 271.450. Os itens financiáveis, basicamente, são todos aqueles itens que serão utilizados no projeto relacionado com a produção sustentável, né? O beneficiamento ou a comercialização das plantas, das plantas nativas mencionadas, né? Ou os seus derivados. Então, qualquer atividade que estiver relacionada ao projeto em si, ela é financiável. O que não é financiável são outras despesas que não tenham relação compatível com os objetivos do projeto. Exemplo, né, a compra ou aluguel de imóveis, a questão de pagamento de dívidas, a questão de regularização de cooperativas ou associações, né, alguma coisa nesse sentido. E agora um pouquinho de como se inscrever, né? O processo de inscrição, ele acontece, no caso, para a Mata Atlântica, junto à Humana, né? O e-mail vocês têm na tela. Existe um telefone de suporte, onde esse telefone, o que acontece? É um modo mais rápido para vocês consultarem. A Humana responde, tendo qualquer dúvida, ela imediatamente aciona tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto o PNUD, para que possam, em conjunto, discutir o questionamento, né, e enviar. Então, a gente entende que é bem rápido esse processo, e a gente entende também que é mais fácil, né? E com relação à questão do formulário de inscrição, que aqui entram aquilo que a gente mencionou no início, que seriam os documentos obrigatórios, que são aqueles documentos que necessariamente precisam estar na proposta para que a organização possa ser habilitada para passar para a fase 2, que é a avaliação técnica. Então, o que seriam esses documentos obrigatórios? O CNPJ em situação regular, o estatuto social e a cópia da ata de criação da organização, devidamente registrada em cartório, a cópia da ata da eleição atual e da posse, né, da diretoria atual, também registrada e no prazo vigente, né? A cópia do CPF e do RG dos representantes legais da organização. Uma declaração, isso é bastante importante, uma declaração dos representantes legais da proponente, que os integrantes da organização e, portanto, os beneficiários do projeto estão cientes sobre essa submissão da proposta e eles enviam também a anuência com relação a isso. Esse item é bem importante. Um outro item seria a certidão negativa de débitos, relativos tanto aos tributos federais quanto à dívida ativa da União. E, finalmente, o formulário de inscrição do projeto, que está no anexo D, que ele precisa ser preenchido e que tem que ter o cuidado que o orçamento não ultrapasse R$ 271.450. Então, são esses os cuidados que precisam ter. Já com relação aos critérios de avaliação e classificação das propostas, eles vão acontecer em duas fases. A primeira fase seria uma análise da habilitação, que seriam aqueles critérios de elegibilidade que a gente mencionou. Então, é importante que as organizações enviem toda essa documentação e vejam de que forma podem se adequar a isso, né? Porque, caso contrário, caso não estejam todos os documentos, essa proposta, infelizmente, ela nem vai para a fase 2. Que a fase 2 é a fase da avaliação técnica e a classificação das propostas, onde vai ter um processo de pontuação que vai de 0 a 100, e serão selecionadas aquelas organizações que obtiverem uma pontuação maior, né, dentro dessa fase 2. E agora, já para finalizar, eu vou falar um pouquinho de alguns itens que seria interessante vocês considerarem na elaboração da proposta. Talvez esses itens para vocês possam ser não tão relevantes, né? Mas para
a equipe, o comitê, né, que vai estar avaliando a proposta, eles serão bem relevantes, que seria, primeiro, a questão da importância socioambiental do projeto que vocês estão apresentando. Então, tanto com relação à questão da valorização e a transmissão, né, do conhecimento tradicional associado, como também com relação ao uso sustentável dos recursos locais, dos recursos naturais locais, né? Um outro item que a gente entende que precisa ter muito cuidado na elaboração é com relação tanto à descrição do problema, né, como a proposta de soluções e os resultados que vocês esperam de acordo com os recursos financeiros disponíveis. Então, é muito importante fazer esse encadeamento, né? Eu tenho um problema, para a resolução desse problema, eu preciso fazer isso, isso e isso, para alcançar X. E para isso, para ter todo esse encadeamento, os recursos financeiros que eu vou precisar são esses para utilizar, comprar, contratar, o que for, né? Então, isso é bem importante, e a gente entende que isso necessita uma reflexão, né, por parte das organizações. Um outro item também bem importante é o impacto do projeto, impacto socioeconômico, né, do projeto para os integrantes da organização, ou seja, quais os benefícios que o projeto pode trazer. E um quarto item diz respeito à questão de que forma esse projeto ele pode ter relação com outras atividades que já estão em andamento e, eventualmente, depois do projeto finalizar, quais são as estratégias que vocês têm para a continuidade. O projeto ele tem uma vida útil, né, de 2 anos, mas depois disso vai ser possível que ele siga? Então, relacionar um pouco isso, né? As ações que serão implementadas depois do término do projeto. E, finalmente, se existe ou se vocês pretendem alguma articulação com autoridades governamentais ou outros grupos da sociedade civil e setor privado. Ou seja, hoje eu vendo meu produto para X empresa que fornece uma assessoria técnica durante um determinado tempo. Eu tenho uma ONG que ela nos assessora na elaboração de projetos. Eu tenho uma parceria de um projeto com o Sebrae. Ou eu tenho um projeto meu que é financiado pela Prefeitura Municipal. Então, são esses itens que seriam bem interessantes. Certo? Desculpem se eu demorei muito. Eu acho que eu tinha... Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Parou de compartilhar? Ainda está compartilhando. Agora sim? Cláudia, Agora sim. sim. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação, né? Espero que continue aí com a gente. Pessoal, então está aberta aí a plenária, né? Para esclarecimento das dúvidas. Aproveitem, né? Que Cláudia está aqui representando o PNUD e pode esclarecer muitas coisas aí. Tem algumas pessoas até que estão participando aqui, algumas organizações que já fizeram contato, né? Com a Humana, com algumas dúvidas. Caso ainda ficou algo que não ficou claro, né? É bom que coloque aqui no chat, ou tem a opção também de se inscrever aqui, levantando a mãozinha, né? E caso não consiga, pode também estar informando no chat a pergunta ou até abrindo a câmera para estar perguntando. A gente está aqui à disposição. Vamos lá, por ordem de inscrição. Primeiro a Natália Paulino e em seguida o Hélio. Oi, obrigada por toda a apresentação. Ficou muito bem colocado assim algumas coisas, mas eu fiquei com 2 dúvidas, pelo menos por agora. Acho que uma dúvida só, na verdade. Lá no edital vem dizendo que é apenas uma organização que vai ser escolhida. Aqui está dizendo que são 4. Daí eu queria apenas saber realmente se será uma ou se serão 4, porque, de fato, isso abrange mais a oportunidade, né? E eu acho que, por enquanto, é isso. Aqui, depois eu vejo se os companheiros e companheiras vão falar mais coisa, se não, me inscrevo de novo. Obrigada.
Obrigada, Natália. Natália, é o seguinte, ao total serão selecionadas 4 organizações, mas o edital ele está dividido em 3 organizações que fazem parte do perfil 1, que são aquelas organizações que já comercializam, já estão mais estruturadas, né? E uma dentro do perfil 2, que são as farmácias comunitárias ou aqueles que ainda não estão inseridos no mercado. Espero ter esclarecido. Qualquer coisa, estou à disposição. Sim, bastante. Obrigada. Ótima pergunta, Natália. Inclusive, outras pessoas ficaram com essa dúvida, né? Por Aham, conta desses sim. 2 editais, né? É bom que esclareça assim. E agora vamos passar a palavra para Hélio. Olá, Cláudia. Parabéns pela apresentação, né, que você expôs, apresentou. A minha dúvida é a seguinte: você fala do bioma, dos projetos, Uhum, no caso, relacionado à Mata Atlântica. Então, sim. né, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, na Caatinga. Nesse sentido, está fora desse edital, né? Isso é uma dúvida. Isso, nesse caso, que pena, a reunião da Caatinga foi um pouquinho antes, mas a mesma coisa. Nesse caso, se vocês estão no Rio Grande do Norte, seria o bioma Caatinga, mas existe, pelo que eu lembro, você faz parte de uma unidade de conservação, não? Sim, E a unidade de conservação de vocês não está na Mata Atlântica, não é na praia? também insere a praia, né? A RDS ela está inserindo o território da parte territorial e também da parte do mar, juntamente com o manguezal. Por isso que eu tenho essa dúvida se o manguezal ele está inserido no bioma Mata Atlântica. É uma Eu dúvida entendo que sim, minha. eu entendo que sim. Apesar, eu acho que até conversei com a Jéssica sobre isso, porque quando a gente olha o município de vocês, acho que são 2 municípios, eles fazem Sim. parte da Caatinga, né? Então, lá de 100% Caatinga. E quando a gente coloca a unidade de conservação, parece que faz parte da Mata Atlântica. Então, qual que é a minha sugestão para a gente sair um pouco desse impasse? Vocês identificarem quais são as espécies com as quais vocês trabalham e ver se essas espécies estão inseridas na relação da Mata Atlântica ou da Caatinga. Ok. Quais seriam as espécies? Hélio, você teria como falar? Não. Das espécies que estão aqui na região, Ou as plantas medicinais, mas você mesmo pode ver. Então, você identifica, existe essa relação, né? E daí você vê qual que seria. ok. Gratidão. Obrigada, Hélio, Hélio, pela deixa eu só te participação. falar mais uma questão. Quando você for mandar o edital, se você optar por mandar pela Mata Atlântica, é importante reforçar que a unidade de conservação está inserida na Mata Atlântica, porque, caso contrário, quando a gente faz a pesquisa no ECRUA, sai que o município está dentro da Caatinga. Então, reforça isso. Certo. E nesse sentido, não está aberto para a Caatinga, não, né? Esse edital. Você falou no Tá, edital anterior tá, tá. também. Na Caatinga é a agenda, né? A agenda com DH, que é a organização que está encarregada disso. Eu acho que a Jéssica, depois, ela pode até passar para você tanto o número de suporte da agenda, né, do Bioma Caatinga, como o link de onde está o edital. Pronto. Inclusive, eu compartilhei, não foi, Hélio? Ok, Com obrigado. você. Eu compartilhei, mas eu faço isso novamente e mando também o link, tá bom? Uhum. Pronto. Eu vou aqui para o chat, que a Ariel deixou uma pergunta. O que seria assessoria? Perdão, o que seria assessoria de planos de negócio? Né, uma pergunta. Essa assessoria pode estar dentro dos investimentos específicos? Como seriam? É só perdão, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat. Ah, tá, eu estou vendo. O que seria essa assessoria de plano de negócios? Pronto. Né? Se essa Isso. assessoria pode estar dentro dos investimentos do projeto específico, Como e se o projeto seria? deve escolher como seria essa assessoria, e se ele deve escolher qual perfil se enquadra.
Se é A A ou ou B, B. os avaliadores. Então, eu vou começar Isso. pelo final. Tá. A organização que deve escolher qual perfil ela se enquadra. Então, os editais vão ser recebidos, né, dentro de uma determinada categoria, então, é a organização que vai identificar se ela está dentro do edital A, ou do edital A ou B, ou 1 ou 2, né? No caso da Mata Atlântica, é 1 ou 2. Nós nos colocamos à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, Ariel, com relação a qual o perfil que você se enquadra, você pode enviar dúvida que a gente conversa juntos para definir em qual deles você se enquadra. Então, a gente está à disposição para isso, caso exista alguma dúvida. Com relação a essa assessoria de planos de negócios, o que acontece? Vai ter esse apoio do projeto, porque o projeto prevê uma formação em planos de negócios, que vai elaborar toda essa parte, discutir toda essa questão da administração de empresas, da administração de um negócio, de como elaborar um plano de negócios. É uma formação que é em torno de uma semana, né, que vai ser para todos os que fazem parte da organização, né, ela vai ser por organização. No caso, se você acha que você precisa de uma outra assessoria, nesse sentido, uma assessoria mais detalhada, mais específica, etc., você pode incluir as despesas com essa assessoria dentro dos investimentos da proposta, tá? Pode ser dessa forma. Certo. O Rafael Marinho está inscrito, mas antes de você, Rafael, eu só vou fazer a leitura de uma outra dúvida aqui, que foi anterior à sua inscrição. O Roberto Maia perguntou o seguinte, né? O financiamento será para plantar e comercializar plantas que já tenham efeitos toxicológicos analisado? 2. Vamos por partes, né, Cláudia? É melhor? Deixa eu só entender o contexto. Quando se fala na farmácia comunitária, ela tem um farmacêutico, é um estabelecimento de saúde. Quando se pensa em implantar um projeto junto ao SUS, já existe algum trabalho com capacitação e convencimento junto aos prescritores? Tá. Foram várias perguntas. Deixa eu só contextualizar um pouco essa questão do trabalho junto ao SUS, que eu acho bem relevante. O projeto, ele parte de um princípio em que eu tenho a produção das plantas medicinais, eu tenho a produção do fitoterápico, e, finalmente, a ideia seria a inclusão dessa medicação junto no SUS. Talvez o Roberto conheça as dificuldades que é você implantar esse medicamento fitoterápico no SUS, porque necessariamente você precisa ter esse medicamento dentro da Relação Nacional dos Medicamentos. Hoje são poucos os que têm. Ele tem que estar também numa Relação Nacional de Interesse do SUS, que é a RNSUS, que até pouco tempo atrás tinha 3 ou 4 espécies nativas. A maioria das espécies que são de exóticas, né? Não são de espécies nativas. E o projeto tem, entre os objetivos e os indicadores do projeto, está a inclusão de 2 fitoterápicos registrados na RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos. A partir do momento que ela está na RENAME, o SUS pode adquirir e distribuir isso. Então, essa que é a situação com relação a essa questão da implantação do SUS. Por outro lado, o projeto prevê, sim, a capacitação, eu acho que são 240 prescritores, para essa questão que você fala alguma coisa de capacitação, sensibilização, né? Você usa o termo convencimento dos prescritores. E esse processo de formação e de sensibilização, ela vai acontecer nos municípios que forem beneficiados pelo projeto. Então, existe essa relação nesse sentido. A questão da farmácia comunitária, se ela tem que ter um farmacêutico, não necessariamente. A gente sabe que muitas têm, mas o que se pensou, e esse ponto, Roberto, foi muito discutido na elaboração do edital, que existem muitos grupos que têm um componente forte do conhecimento tradicional associado, que eles acabam não tendo
esse farmacêutico de apoio. Então, não é necessário que tenha um farmacêutico. Se tiver, é importante que detalhe na proposta, se for possível, né? E se o financiamento será para plantar e comercializar plantas que já tenham efeito toxicológico analisado? Não se está analisando desse ponto de vista, né? O financiamento ele vai ser feito para aquelas espécies que estão naquela relação. Daí a questão do efeito toxicológico, etc., ele passa, já é responsabilidade da Anvisa, né, num outro momento. Espero ter respondido. Agora, o Rafael Marinho pode estar abrindo sua câmera ou seu áudio para sanar sua dúvida. Ô, pessoal, boa tarde. Boa Sou Rafael tarde. e eu sou um dos projetistas da Conafé, né? Representando aqui o território Barra Velha, no município de Porto Seguro. A minha dúvida foi respondida em partes aqui, mas ficou outro lá ainda. Por exemplo, a gente quer submeter essa proposta, mas querendo colocar algumas espécies já conhecidas, né? Tipo alecrim, ovaeira, mas a gente também quer valorizar alguma espécie medicinal da Mata Atlântica aqui, né? Por exemplo, a aroeira, a mescla, o próprio louro safrafrais, que são para extração de óleo essencial, para trabalhar a questão da essência, né? Nesse projeto, a gente pode colocar essas espécies ou só espécies conhecidas que os pessoal já trabalha já na extração do óleo essencial? Tem dois aspectos. Então, o primeiro seria, eu não sei se você pode colocar outras espécies, sim, desde que essas espécies sejam espécies nativas, né? O projeto não trabalha com espécies que não são nativas, as espécies exóticas que vêm de outros países. Então, pode colocar, sim, outras espécies, mas elas precisam ser nativas. Eu acho que o sassafrás que você mencionou, ele é nativo, o alecrim eu não sei, né? Então, esse é um ponto. O segundo, precisa necessariamente ter pelo menos uma das espécies que estão na relação. Então, você falou aroeira, que eu acho que é o esquinos. Então, esse sim entra. Então, eu colocaria aroeira. Esquina. Eu acho que é essa, né? Então, a aroeira entraria sim. O caju, ó, aroeira, caju, são anacardiáceas nativos, na região aqui. Então, Isso. esse desenho. E logo no início, a nossa proposta, né, claro, passando, a gente quer trabalhar no sistema agroflorestal, né, a produção de comida, para poder criar essa espécie. Aí depois, com o tempo, a gente vai direcionando para a formação horto medicinal mesmo. Então, essa era uma das nossas dúvidas a respeito do... Perfeito. É um grupo grande de produtores, Rafael? Olha, são vários que a gente quer trabalhar no território. Aí o território tem desde Caraíba, Meio da Mata, Boca da Mata, tem lá no aldeia Pé do Monte, mas Caraíba vem forte com a mescla, a extração do óleo ar quente, né? A pressão, na verdade, e a questão do óleo, da mescla, mas é aquela forma ainda meio convencional, ainda, né, todo o processo, talvez perde alguma propriedade química, a gente quer melhorar isso. E tem no meio da mata também, além do óleo de amesca, tem óleo de aroeira, já tem alguns sabonetes esfoliantes também, que a gente está trabalhando já essa questão do cosmético. E tem a questão de alguns blends, não, alguns chás, né? Como se fosse um blend cá na Boca da Mata, que tem uma associação de mulheres cá que trabalha com esse material também. Então a gente quer fortalecer e trabalhar essa iniciativa no território de Barra Velha a Boca da Mata. Tá, legal. Obrigado. Legal, Rafael, obrigado pela participação. Então, pela ordem, o Hélio levantou a mão novamente ou já sanou as dúvidas, Hélio? E em seguida é a Natália. Eu também não sei se ela já foi esclarecido ou se ela ainda tem a dúvida. Eu baixei a mão porque tem uma pergunta no chat que vai um pouco parecida com a que seria a minha. Aí eu estou cedendo. Pronto, Natália. Então, eu vou estar lendo a pergunta da Érica. Boa tarde. As assessorias que podem ser incluídas nas propostas podem ser por longo prazo? Qual prazo? Quais os tipos de assessoria?
O financiamento pode se atender aos padrões da Anvisa para o processamento. É possível financiar análises? Tá, então vamos tentar ir por partes, né? Dentro desse processo de assessoria, desde que a assessoria, ela pode ser no longo prazo, eu entendo que talvez ela queira dizer no longo prazo o período da vida do projeto, né? Período da questão do projeto, sim, pode ser uma assessoria que ela vai acontecer durante os 2 anos do projeto, não há problema, desde que ela não entre em conflito com o que o projeto está propondo. Exemplo, dentro do projeto se prevê um processo de certificação orgânica. Então, não caberia, ou agroecológica, não caberia uma assessoria para essa certificação, já que isso vai ser um dos objetivos dos propósitos do projeto, né? Então, não existe uma restrição, pode ser isso, não pode, né, com relação a isso. Uma outra questão, os tipos de assessoria, então, não teria limitação, né, se não tem uma restrição, é isso. Se o financiamento pode atender os padrões da Anvisa para o processamento e se é possível financiar análise. Daí eu acho que teria que ser visto, por quê? Porque, a princípio, todo esse processo de atendimento aos padrões da Anvisa para processamento e para análise, ele estaria dentro de um outro braço do projeto, digamos assim, que seria o apoio à pesquisa. Talvez a gente entenda, e daí talvez detalhando melhor a gente possa ver se encaixa nisso ou não, mas, a princípio, pareceria que isso seria para financiamento de pesquisa. Certo. Aí também só reforçando, Cláudia, a sua explicação, lembrando a Érica e aos outros, que a Humana, né, vai estar fazendo também esse assessoramento, né, Cláudia? Claro. Toda a parte da gestão, né, financeira, também esse Isso. processo de certificação, né, está previsto para a Humana estar assessorando dessa forma, né? Durante a vigência do projeto, que é até dezembro de 2024. É isso, Cláudia? Isso, exato. Então, Dezembro de talvez 2024. também essas assessorias teriam que ser dentro do prazo da vigência do projeto, né? Exatamente. O Rafael tem mais alguma dúvida? Que deixou a mão Eu acabei levantada. falando aqui. Posso falar? Sim, Natália, né? Sim. Natália. Então, eu ainda dentro dessa parte de assessoria, bom, já ficou compreendido, mas, por exemplo, se eu coloco uma possibilidade dentro da atividade X que a gente pretende fazer, colocar um curso de formação com as mulheres que produzem tal coisa, eu posso colocar uma meta de transporte também, de mobilização, de produção de material de comunicação, como cartilha, isso também pode ser apresentado? Daí teria que ver o contexto, porque, a princípio, o que acontece? O projeto ele tem um componente muito forte com relação às questões de gênero. Então, está previsto vocês vão ver que nos critérios, aquelas organizações que elas têm um grupo maior de mulheres, participantes, etc., elas vão ter uma pontuação diferenciada. Além disso, tem todo um processo de formação de gênero. A gente tem uma especialista em gênero que vai trabalhar com as mulheres durante toda a vigência do contrato, durante esses 2 anos, né? E vai ter também a produção de material com relação a isso. Então, existe o projeto já prevê essa questão da produção de material, de cartilhas para as mulheres, esse é um ponto. O outro ponto também está previsto uma questão de cartilha para a questão do cultivo do extrativismo das espécies. Então, teria que ver se isso, talvez ele vá de encontro com o que já está previsto dentro do projeto, entendeu, Natália? Sim, entendi. Ótimo, Né? Então, tá já certo, tem então. esse trabalho que vai ser com gênero, esse tipo de coisa. Sim, tá bom, Tem também um obrigada, plano de Cláudia. engajamento, né? E um Ótimo. plano de participação. Então, né, só para vocês saberem que isso já está dentro do projeto, serão atividades que serão atribuídas ao projeto. Uma outra questão, quando vocês forem para
para participar da formação ou das atividades, o projeto ele faz custeia esse deslocamento e, eventualmente, o alojamento, se for preciso, alimentação, hospedagem, o que for. Ah, maravilha. Tá bom. Obrigada, Cláudia. Aí é bom também, Natália, informar que para o bioma Mata Atlântica está previsto também a elaboração de um manual de boas práticas, né? Isso, Desde de o cultivo, cultivo, né? né? Até... Uhum. Isso. Agora o Sidilon levantou a mão, pode estar perguntando, Sidilon. Boa tarde. Boa tarde. Referente à certificação agroecológica e orgânica, como se dará esse processo? Esse processo é de um processo de certificação normal, né? Tem alguns que a gente já identificou que, por exemplo, para alguns vai ter todo aquele processo de certificação da rastreabilidade, esse tipo de coisa, né? Mas e pode ter a certificação, que são por aquelas instituições credenciadas, ou pode ter o processo de autocertificação. Isso vai ser uma situação que vai depender no momento, né? Alguns talvez optem pela autocertificação, outros vão querer um outro tipo de certificação, que não é orgânica, que é questão de rastreabilidade, o que for. Então, a gente não pode dizer exatamente, Sidilon, porque depende um pouco da situação específica. Tá bem, muito obrigado. Aí só perguntar novamente se o Rafael precisa ter mais outro esclarecimento e não tem nenhuma pergunta a mais, né, no caso. Pessoal, lembrando que no chat está disponível os links, viu, para acesso aos editais, perfil 1 e perfil 2, também os e-mails, né, o e-mail de suporte, o e-mail para envio das propostas, o WhatsApp de suporte. Aí vocês podem também estar fazendo contato, né, com a gente e, dependendo da pergunta, a gente faz uma pequena reunião, né, com o pessoal do PNUD para estar dando a melhor resposta para vocês, esclarecendo todas as dúvidas. Mas eu acredito que o Rafael não tenha mais nenhuma colocação. Cláudia, você quer falar algo mais? Não só disponibilizar, né, quais dúvidas vocês tiverem, não hesitem em entrar em contato, né, porque isso muitas vezes é determinante. Essa outra questão, por exemplo, se vocês tiverem dúvidas em qual perfil vocês se encaixam, entre em contato também conosco, né? Agora há pouco aconteceu a reunião da Caatinga e houve um questionamento lá e nem a gente, até nós ficamos em dúvida, então a gente vai discutir isso em conjunto, né? Mas é sempre importante, qualquer dúvida, conversem, né? Não deixem também incentivar aqui a participação, né, o envio. Uma outra questão, talvez, que eu gostaria de mencionar, é a questão de cuidarem com o prazo, né, porque não vai haver prorrogação do prazo, não existe condição nenhuma para haver prorrogação, então, e 2 semanas passa muito rápido, né, e tem algumas questões que elas são trabalhosas, né? Não difíceis, mas elas são trabalhosas, envolvem um processo de discussão. Então, se puderem começar o quanto antes, né? A gente já sabe de algumas organizações que já estão trabalhando na proposta, né? Bem legal. Então, e a gente está sempre à disposição para o que precisarem, tanto para a Humana, eu falo a mesma coisa, né? O que vocês precisarem, está à disposição. Obrigada, Cláudia. Uhum. O Hélio levantou a mão novamente. Alguma dúvida, Hélio? Sim, uma dúvida, Cláudia. Você relatou, expôs, apresentou que os membros, os beneficiados do projeto têm que ser da instituição. Ou seja, no caso, 100%, né? Instituição A não pode apresentar um projeto para trabalhar com
outras pessoas que não estejam dentro do quadro da instituição. Isso Eu não diria 100%, né? Vamos dizer o seguinte, eu tenho um grupo que um grupo que é formado por 80 pessoas, né? Dessas, 60 ou 70 fazem parte da organização, mas vocês têm 10 que ainda não fazem, né? Então, eventualmente, esses 10 mencionar que durante a execução do projeto eles poderão fazer parte, que agora, nesse momento, eles não fazem, mas eles podem se integrar, né? E daí, durante, é importante que eles passem a fazer parte da associação. O que não pode acontecer, Hélio, é o seguinte, eu tenho uma organização onde eu só compro o produto dos extrativistas ou dos agricultores, mas eles não têm nenhuma relação. E daí, nesse caso, eu tenho uma relação comercial com eles, e não uma relação de participação, de construção conjunta, que é o propósito desse edital, entendeu? Ok, entendido. Gratidão mais uma vez. Eu acho que alguns, né, ou a maioria já conseguiram sanar algumas dúvidas. Eu também agradeço muito, viu, Cláudia, a sua participação, representando o PNUD, a parceria, né, desses dias aí de lançamento, de Isso. divulgação. Estamos à disposição também para todos aí que estão participando. Ajudem também a divulgar, né, esse edital, que tem um tempo muito curto, mas é de grande valia, de grande importância. A Humana se encontra à disposição, né, nesses contatos aí. E a gente agradece muito mesmo, né, a participação de todos vocês. Lília, quer falar alguma coisa? Não, muito bem. Parabenizar e agradecer a Cláudia, a você, Jéssica, e a todo mundo que está aqui. Vamos juntos valorizar a nossa biodiversidade, gente. Exato. Esse projeto é fantástico. Com certeza. Jéssica, só colocar também aqui, agradecer a Cláudia aí, que o apoio dela foi muito importante, né, para tirar todas as dúvidas, e deixando bem claro também que após o prazo de entrega das propostas, o processo de avaliação ele se dará em conjunto, né, com a Humana Brasil, com o PNUD e com o Ministério do Meio Ambiente. Então, só para deixar bem claro também, em termos de transparência para todos vocês. Exato, é bem importante falar Sim. isso, sim. Verdade, vai ser um trabalho, está sendo, né, desde o início, um trabalho em conjunto, é uma parceria mesmo, né? Pessoal, então, muito obrigada a todos os participantes. Mais uma vez, né, qualquer dúvida, entre em contato conosco e até a próxima oportunidade, né, de nos encontrarmos. Um abraço. Outro, tchau. Jéssica, vai ficar disponibilizada essa gravação aqui, essa reunião? Isso, nós estávamos com um problema, mas conseguimos resolver, e aí vai ficar gravado assim, a gente vai disponibilizar no site, né, nas plataformas digitais, Ah, tranquilo, tranquilo. Obrigado. viu? Tá certo. Obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada a vocês.